Olá, mamãe! Vou me apresentar para vocês. Eu sou Rebeca Costa, nutricionista pós-graduada em nutrição materna e infantil. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito importante que parece simples, mas não é. O que é comer? Muita gente acha que comer é uma coisa muito simples, mas comer é uma das coisas mais complexas que a gente faz na nossa vida. Na verdade, quando o bebezinho nasce, ele nasce com a necessidade de sugar. Então, até os 3 meses, o bebê mama porque tem necessidade de sugar. Então, ele nasce, ele já vai naturalmente em busca do seio para fazer a sucção. E essa sucção, ela está totalmente ligada ao conforto. Então, sugar é muito confortável. O bebê precisa desse conforto para fazer a sucção. E com o tempo, o bebezinho vai desenvolvendo outras habilidades. Então, esse bebezinho vai aprendendo a colocar a língua para fora, esse bebezinho vai aprendendo a enxergar as coisas melhor, a tocar e levar na boca. Então, todas essas habilidades interferem no conceito de comer, tá? Quando eu vou comer de fato, lá com 6 meses, né, quando a gente faz a introdução alimentar, a gente tem que entender que o bebezinho ele ainda não entende comida como algo que enche a barriga. Ele entende que a única coisa que enche a barriguinha é o leite. Então ele estava acostumado a 6 meses, né, que a gente recomenda fazer a introdução alimentar no 6º mês. Há 6 meses atrás, ele tem como referência que o leite enche a barriga. E o leite, ele tem uma cor, um sabor, uma textura, um cheiro, então ele é igual. Então, esse bebê está acostumado com o mesmo alimento por 6 meses. De repente, aparece um prato, aparece uma colher, aparecem vários alimentos de cores, sabores, texturas diferentes, aparece um cadeirão e a criança realmente não consegue entender que aquilo vai encher a barriguinha. Então, de início, a gente diz que a introdução alimentar, ela existe para o bebê aprender a comer e aprender que existe outro alimento além do leite, tá? Então a gente tem que dar esse espaço para o bebezinho aprender que o alimento também enche a barriguinha. E a melhor maneira desse bebê aprender a comer é tocando, cheirando, sentindo, brincando, tendo contato com o alimento, vendo a família comer. Quando o bebezinho já consegue ter experiências de ver o pai e a mãe tendo uma colher, tendo um prato, tendo um copo, ele vai entendendo aquilo como algo normal, como algo natural. Então ele vai querer imitar. Essa fase da introdução alimentar ela é muito importante porque o bebezinho já está numa fase natural de imitação. Então tudo que meu pai fizer, minha mãe fizer, eu vou querer fazer. Tanto é que a gente ri, o bebezinho ri. A gente tosse, o bebezinho tosse. É a mesma coisa com a alimentação. Então a gente tem que dar esse espaço para o bebê aprender. E essa aprendizagem, ela não é imediata. Então a gente tem que dar esse espaço. Então quanto mais a gente expor esse bebê ao alimento, quanto mais a gente comer na frente dessa criança, quanto mais a gente der oportunidade para essa criança lidar com o alimento, mais rápido ela vai entender que aquilo também enche a barriguinha. Então, de início, a gente nunca espera que a criança coma muito. Comer bem, pessoal, não é comer muito. Comer bem é comer com qualidade, é comer com prazer. A gente busca a todo o momento o prazer em comer. Então, se essa criança tem prazer em comer pegando, se essa criança tem prazer em comer jogando, passando no rosto, sentindo o cheiro, levando a boca, pegando uma colherzinha e levando a boca, ela está comendo. Não necessariamente comer é mastigar e engolir. Comer faz parte de todo esse processo. Então, se a criança consegue ficar perto do alimento, se a criança consegue interagir, se a criança consegue tolerar o alimento, se a criança consegue cheirar, tocar, muito provavelmente ela também vai conseguir pegar, provar, mastigar e engolir. E esse processo de mastigação, de engolir, envolve muita coisa, envolve um desenvolvimento cognitivo, envolve o equilíbrio, envolve o próprio prazer. Então, existe muita coisa por trás do comer. Comer não é tão simples quanto parece. E se qualquer coisa, como um problema em relação à interação, um problema em relação ao toque, ao cheiro, alguma coisa tiver com algum desequilíbrio,
muito provavelmente essa criança não vai conseguir de fato mastigar, engolir, que é o que a gente pensa que é o comer. Então a gente tem que ter uma visão muito ampla de como essa criança está se desenvolvendo para saber o porquê talvez essa criança não esteja comendo, o porquê que ela não está tendo uma aceitação muito boa, sendo que até os 9 meses, essa criança pode não comer de fato. Essa criança vai sempre preferir o leite, que como eu disse, é aquilo que ela sabe que enche a barriguinha dela, e depois que ela vai fazer a associação que o comidinha enche a barriguinha. Isso existe muito, tem crianças que agem de uma maneira muito fácil no inicinho, já conseguem comer, entender que comida é gostosa, enche a barriga, é muito bom e conseguem mamar, e tem crianças que não, que tem um prazo. Primeiro ela ainda entende que o leite é mais importante, ela vai sempre dar preferência para o leite, e depois ela vem para a comidinha. E tá tudo certo, então a gente tem que dar esse espaço para a criança aprender. O problema que leva muitas vezes a criança já a iniciar uma seletividade ou uma dificuldade alimentar desde a introdução alimentar é quando os cuidadores, a gente diz os pais, a pessoa, a secretária, a avó, sei lá, que vai dar essa alimentação para a criança, quando essas pessoas não entendem que isso é um processo de aprendizado que leva tempo e acaba pressionando. Então esse cuidador acaba forçando essa criança a comer, faz a criança rir para ela abrir a boca, colocar o alimento, passa um desenho, coloca o tablet, coloca o celular para a criança ficar ali vidrada e a gente acabar conseguindo colocar a colher. Mas quando a gente introduz essa colher sem a permissão da criança, a gente está invadindo o espaço dela. E essa invasão de espaço leva a um desconforto muito grande. A gente diz que tem um termo em inglês chamado force feeding, que na tradução é forçar a comer. Se você digitar aí no Google esse termo, vai aparecer um monte de vídeos de cena de tortura. E realmente quando a gente invade o espaço do outro sem a permissão, é uma tortura. Isso é muito grave. E isso leva a criança a relacionar comida ao desconforto. Então, comida deixa de ser prazeroso, comida vira estresse, choro, medo, frustração. Então, a gente tem que entender que temos que dar esse espaço para a criança aprender. Nunca force o seu filho a comer, nunca, tá? Quando a gente força a criança a comer, a gente vai para 2 caminhos diversos e muito ruins. Ou o caminho da seletividade alimentar, que é a criança que acaba tendo medo da comida, do talher, da refeição, do momento, né, da refeição, ou a criança que vira compulsiva, que é a criança que come além daquilo que aguenta, porque foi forçada. Então eu vou comer mais porque eu tenho que raspar o prato. Eu tenho que comer mais porque a minha mãe, a minha avó mandou, senão eles vão ficar bravos e tristes comigo. Então, muitas vezes nós adultos temos problemas em relação à nossa alimentação, principalmente em relação à compulsão, que é o que a gente mais vê hoje em dia, adultos com compulsão alimentar, muito devido a essa introdução alimentar. Então, para a gente prevenir qualquer problema em relação à dificuldade alimentar, que na dificuldade a gente inclui a compulsão e a seletividade, entre outros que eu vou falar para vocês depois, a gente tem que entender a introdução alimentar como algo leve, algo de aprendizado. Agora, se essa criança até 1 ano de idade, de 9 até os 12 meses, realmente não consegue interagir com o alimento, não consegue tocar, não consegue cheirar, não consegue ficar perto, a gente tem que pensar numa intervenção. E muitas vezes a intervenção não é só nutricional. Então a gente, como nutricionista, a gente pode orientar vocês da melhor maneira possível, principalmente para iniciar essa introdução alimentar adequada, direitinho, com as técnicas corretas para respeitar e dar autonomia para essa criança, mas muitas vezes a gente também precisa da equipe multidisciplinar. A gente precisa de um fonoaudiólogo, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa do próprio pediatra, da terapia ocupacional, então a gente precisa de uma rede de apoio para lidar com essas crianças. E a gente sabe que quanto antes a gente percebe algum problema, a gente percebe alguma questão sensorial, então se você perceber, por exemplo, que seu filho não consegue tocar no alimento, essa criança não consegue nem só com o alimento, nada molhado, alguma coisa assim, a gente já pensa se tem necessidade de alguma intervenção. Se essa criança não consegue mastigar, a gente vê que as crianças têm dificuldade com texturas. Hoje até é muito atual o Guia Alimentar de 2019, saiu há mais ou menos 1 mês, disse pra gente muito claro que essa textura da introdução alimentar não pode ser muito pastosinha, ela deve ser uma textura que dê dificuldade para essa criança mastigar. Isso é importante. Mastigar e comer não são instintivos, são atos aprendidos. Então, quanto mais essa criança é exposta a texturas, mais ela vai aprender a mastigar.
Ai, Rebeca, mas se eu dou a textura mais líquida, mais pastosinha, meu filho come mais. Gente, não estamos falando de quantidade, estamos falando de qualidade e de aprendizado. Não se importe com a quantidade que seu filho comer. Se ele comer 1 colher, maravilhoso. Se ele comer 20 colheres, maravilhoso. Se ele não comer hoje, maravilhoso. A gente tem que, até 1 ano de idade, o que de fato vai fazer essa criança crescer e ganhar peso é o leite, tá? Então, se essa criança, até fazer 1 ano de idade, não conseguir comer, a gente suspeita da intervenção, mas em relação à desnutrição, a gente pode ficar bem tranquila, porque o leite, ele sustenta, faz a criança crescer, ganhar peso, desenvolver super bem até 1 ano de idade. Depois disso, realmente, vem a comidinha como principal e o leite é quem vem complementando. Mas quando a gente tem, a partir dos 9 meses, a gente já pode ter essa percepção de dificuldade, a gente entra com alguma intervenção, porque quanto antes a gente entrar com intervenção, mais fácil. Quanto mais a gente esperar aquela questão cultural, vai crescer e vai passar, vai melhorar quando crescer, maior a chance de não passar, maior a chance de a gente não entender o que está acontecendo com essa criança. Ninguém não come porque não quer comer. Alguma coisa está acontecendo. A gente tem que entender que até 1 ano de idade essa criança passa por diversos momentos da vidinha dela. Então, de 6 meses até 1 ano, a gente passa por saltos e picos de desenvolvimento, é quando a criança está descobrindo coisas novas. Nesses momentos, a criança foca em descobrir, em aprender aquela coisa. Então, aquilo é o principal motivo dela viver naquele momento. Então, enquanto ela não aprender a fazer aquilo perfeitamente, ela não vai fazer outra coisa. Então, nesses momentos, comer não é interessante. Então, por exemplo, uma criança que aprendeu a ficar escoradinha, né? Ficar em pezinha. Então, enquanto ela não entender a fazer aquilo com perfeição, ela vai deixar de fazer todas as outras coisas, né? No caso que ela está aprendendo, para aprender só essa. Então, comer, como eu disse, é um ato aprendido. Então, por enquanto, comer vai ficar de lado. Essa criança pode estar passando também por febre, virose. Nesses momentos, a criança deixa de comer e prefere mamar. Ai, meu filho estava comendo tão bem, de repente, agora só quer mamar. Isso é normal. E como eu disse, mamar é o que a criança realmente relaciona à sustentação, à saciedade. Então, tudo bem. A gente pede para vocês não deixarem de oferecer. Continuar oferecendo todos os dias, comer na frente da criança, para ela continuar entendendo que aquilo é normal, que aquilo existe, mas nunca forçar. Se ela não quiser comer hoje, beleza, a gente oferece o leite para ela matar a fome dela. Essa criança pode estar passando por uma dentição, né, o nascimento dos dentes. No momento do nascimento de dentinho, sempre a criança vai deixar de comer porque dói, incomoda, inflama e ninguém come com dor. Ninguém consegue comer bem com dor, é muito difícil. Então, a gente tem que entender que é uma fase também, então esperar esse dentinho nascer, aliviar. A gente tem algumas estratégias para aliviar essa dorzinha, por exemplo, a gente tem mordedores que congelam, que ajudam bastante. Se a criança consegue levar o mordedor à boca e anestesiar, né, congelar, essa criança já está em introdução alimentar direitinho, já está aceitando os alimentos. A gente pode oferecer os próprios alimentos congelados, a gente pode fazer um picolézinho de fruta para a criança chupar, um picolézinho de leite materno, de fórmula para a criança chupar e anestesiar a gengivinha. Então aquilo alivia, aquilo faz a criança ficar mais confortável e, como eu disse, a gente só come com conforto. Então, todas essas questões do desenvolvimento infantil interferem na alimentação. E isso a gente tem que levar em consideração até a criança ser uma adolescente. Então, existem vários aspectos de desenvolvimento que eu vou falar para vocês mais pra frente em alguns vídeos, para vocês entenderem melhor como o desenvolvimento da criança pode afetar no comportamento alimentar, que a gente tem que levar em consideração para saber se realmente essa criança não está querendo comer por uma questão comportamental, ou porque não está pronta para comer ainda, ou porque ela realmente não está conseguindo comer. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração e isso é importantíssimo para o relacionamento da criança com o alimento, tá bom? Então, são essas informações que eu queria passar para vocês. Aguardem os próximos vídeos que a gente vai fazer, que vão ser muito informativos, tá? Tendo alguma dúvida, podem me deixar aqui nos comentários, no direct, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Beijo e até mais!